Vema. Rondoncap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Grupo Aparício Carvalho. Autovema Motors, a sua concessionária Mitsubishi em Rondônia. Clínica de Olhos Veloso. Agende 0800 333 3040. Clínica Mais Saúde, a maior e melhor clínica da região norte. Muito bem, estamos de volta com o Cidade Alerta Rondônia, desta vez já com o candidato Léo Moraes do Podemos para Tina. Leonardo Barreto de Moraes nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Casado e tem uma filha, formado em Direito e é mestrando em Administração Pública. Léo Moraes atuou na Procuradoria-Geral do município de Porto Velho, foi empresário do estado de Rondônia e iniciou a carreira política em 2012, quando foi eleito vereador da capital. Atualmente, ele é deputado federal por Rondônia e candidato ao governo do estado pelo Podemos. E claro que a primeira pergunta que a gente faz ao candidato, por que o senhor quer ser governador de Rondônia? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Meire Santos. Cumprimento a toda a população e quero dizer que é um prazer, uma satisfação, uma alegria estar nesse momento como candidato ao governo do estado de Rondônia. Eu me considero muito preparado, muito apto, justamente por conhecer o nosso estado de Rondônia, ter uma trajetória na vida pública que tenha sido rápida e com qualidade. Fui vereador na capital, deputado estadual e agora deputado federal. Sempre o mais proativo parlamentar nessas legislaturas, fazendo a diferença e defendendo o que realmente interessa, que é a nossa população. Isso me credencia, além, logicamente, do conhecimento técnico e, sobretudo, o amor que eu tenho pelo estado de Rondônia e, por isso, quero fazer o melhor e acredito que nós podemos, sim, ter um divisor de águas antes e depois da nossa gestão à frente do nosso governo. Inicialmente, candidato, quais são os pontos principais do seu plano de governo que o senhor pode destacar? Bem, eu não tenho como fugir desse tema que é um grande gargalo e que aflige muita gente, que as pessoas estão desesperadas. Eu estou falando da saúde. Qualquer pesquisa que for às ruas e principalmente as visitas, realmente bater na poeira e ir ao encontro do problema nos postos de saúde e nos hospitais, eu tenho que discutir a saúde. Sobretudo, se nós considerarmos que mais de 1 bilhão e 200 milhões chegou diretamente do governo federal e temos que reconhecer a grande ajuda do governo federal. Porém, o cofre está abarrotado, tem muito dinheiro e não tem entrega, não tem efetividade, não tem descentralização. Os municípios estão desamparados e a capital ainda vive aquele mesmo dilema de que vai ao João Paulo II, fica jogado nos corredores, próximo ao necrotério e ninguém consegue solucionar isso. Muitos passaram e o problema continua aí. O senhor inicialmente destacou a sua atuação como parlamentar. O candidato, o senhor foi o deputado federal mais votado no estado de Rondônia nas eleições de 2018, com quase 70 mil votos. 68% desses votos vieram de Porto Velho, mesmo com a população aí representando somente 30% da população do estado. Qual a sua estratégia, candidato, para conseguir aumentar o seu eleitorado no interior de Rondônia, que é sempre determinante aí para o sucesso de uma eleição majoritária? Antes de qualquer coisa, a expectativa do senso crítico, que as pessoas consigam realmente colocar na balança o que cada um fez quando teve a oportunidade. Como você bem disse, eu fui vereador, deputado estadual e atualmente o federal mais bem votado do estado. E eu quero disputar com os melhores e que as pessoas possam realmente reconhecer o trabalho realizado. Daí eu fico muito confiante e muito seguro que nós teremos não somente sucesso na eleição, como uma administração invejável. A discussão sobre o interior, ela é fundamental e nada mais importante do que olho no olho, do que a apresentação de propostas, do que o encontro dessas pessoas. E vocês nos oportunizam isso através dessa sabatina, que para mim ela é sobremaneira importante, que as pessoas nos assistam e consigam lá pesquisar, investigar a minha vida, pregresso, meu currículo. O que é que eu fiz lá atrás? Porque isso é o que me credencia a ocupar o cargo mais importante do nosso estado de Rondônia. Muito bem, vamos agora falar sobre segurança pública, candidato. Um relatório da Comissão da Pastoral da Terra revelou que 11 pessoas foram assassinadas no estado de Rondônia em algum conflito por terra, só no ano passado.
o que fez o estado de Rondônia ficar aí no primeiro lugar no ranking anual. São 15 registros de assassinatos por conflito de terra nos últimos 3 anos. 15 em 3 anos, justamente nesse tema. O que o senhor pretende fazer? Qual a sua proposta para combater a violência no campo? Ô Meire, a violência no campo, ela passa pela segurança pública, mas quem sabe ela inicia pela falta de uma regularização fundiária, pelo departamento que consiga realmente concentrar essa política pública, como é o Instituto Terras de Rondon, que nós queremos criar. O líder do Estado tem que chamar essa responsabilidade, tem que realmente convocar todas as lideranças políticas, a sociedade civil e, enfim, realizar essa regularização. Entregar escritura, título e segurança jurídica. Lógico que, diante desse caso, a segurança é fundamental, a política pública de segurança. E, para isso, tem que agir com inteligência. Nós vimos recentemente um homicídio que aconteceu agora no distrito de Mutum, Paraná, que provavelmente o mesmo grupo armado, os mesmos bandidos que tinham matado o policial militar alguns anos atrás. A inteligência precisa focar nesse problema para conseguir retirar do circuito esses meliantes. A Polícia Rural, nós começamos a discutir isso há muito tempo atrás. E há de existir um aumento desse efetivo e a supervisão de parâmetros pela Secretaria de Segurança. Nós entendemos que é necessário descentralizar a segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica para que eles consigam trazer melhores resultados. Rondônia, recentemente, foi o único estado do Brasil que aumentou o índice de assaltos. O que adianta ter um efetivo qualificado se a gente não consegue recompor através de concursos, valorização profissional, através de capacitação, de condições de trabalho que os motivem e também condições salarial e progressão de carreira? Isso é fundamental para nós conseguirmos colocar as melhores polícias do Brasil, que é a do estado de Rondônia, em campo para inibir essa violência que está descompensada e trazer a sensação de segurança. O povo quer ir às ruas. Esse é o tripé do nosso desenvolvimento. É educação, segurança e saúde. Só assim o progresso chega. Vamos para a pergunta do nosso telespectador. Coloca na tela para a gente. Muito bem, já fui representante, a Cida de Cacoal, já fui representante da Associação para Autistas em Cacoal e sei das dificuldades. O senhor tem algum projeto para implantar uma forma definitiva de inclusão para todos os deficientes, candidato? Poxa, que pergunta tão importante, tão pertinente, Cida, te agradeço. Desde que eu entrei na vida pública, a pauta da inclusão sempre foi minha prioridade. Sou autor de muitas das leis vigentes, seja a carteira do TEA, do transtorno do espectro autista, para que nós tenhamos o censo, levantamento das informações, o que realmente nós temos de realidade no estado de Rondônia. Inclusive, essa carteira não está em vigor pelo Estado, pelo descompromisso, pela irresponsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Também, como deputado estadual, vanguarda, algo pioneiro para o Brasil, nós conseguimos priorizar as pessoas com deficiência, o autismo, em prioridades, no caso das placas e nos espaços públicos. Assim como é gestante, melhor idade, hoje nós temos o símbolo mundial do TEA. E agora, recentemente, encaminhamos recursos para que o município de Vilhena consiga construir a primeira clínica escola do transtorno do espectro autista lá na cidade, que será a primeira do estado da região norte. Encaminhei ofício para a Prefeitura de Porto Velho, para que encaminhe projeto para que a gente consiga encaminhar também o recurso da primeira clínica escola da pessoa com deficiência de todo o estado de Rondônia. Isso também há de existir aquela transversalidade, políticas públicas que se comungam, se conjugam entre educação, cuidador, mediador, também a saúde. Infelizmente acabaram com o SERO, o único espaço de reabilitação que o governo do estado, de forma, infelizmente, mais uma vez trágica, retirou de circulação os nossos profissionais que atendiam quem precisavam de primeira hora. E a gente entende que as famílias, que existem pessoas com deficiência, com autismo e tantas outras, elas não querem se vitimizar. Elas querem que respeitem a Constituição, para que todos tenham dignidade. E nós queremos criar, sim, a coordenadoria da pessoa com deficiência, algo inovador na região norte do nosso Brasil.
Vamos falar agora sobre obras, candidato. Na Câmara Federal, o senhor integrou diversas comissões, dentre elas a de obras públicas paralisadas e inacabadas no país. Temos em Rondônia, por exemplo, algumas obras bem expressivas. O Hospital de Guajará-Mirim, por exemplo, iniciado há cerca de uma década, sofreu diversas paralisações e nada de ser concluída até o momento. O Semetron teve aí o contrato assinado em fevereiro de 2020, também não foi concluído. Se eleito, como o senhor pretende fazer para que a população veja as obras concluídas e entregues dentro do planejado, dentro do prazo previsto inicialmente, candidato? Controle de prazos passa por planejamento, por boa gestão e por disciplina. E que o governo consiga realmente cumprir a sua responsabilidade. A cadeira, a mais importante, que o governador consiga cobrar resultados. Eu digo isso porque na condição de parlamentar, Meire, eu faço parte das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados. Dentre elas, a das obras inacabadas. Guajará-Mirim está quase uma década, como você bem disse. Os últimos 4 anos foi prometido a conclusão do hospital, que já tem 90% da obra concluída. Tinha, que agora diminuiu, porque é depredado, infelizmente roubado, assaltado e tantas outras coisas. Nós nos comprometemos, junto com a equipe de vereadores e líderes da cidade, de encaminhar o recurso, 7 milhões. Veja bem o que aconteceu, população e cidadão. Vocês acreditam, o governo simplesmente recusou esse recurso. Vocês entendem, vocês conseguem sentir o que isso significa? É continuar acreditando que a saúde se faz através de ambulâncias, que as pessoas têm que se deslocar com enfermidade, com desespero. Muitas vezes chega aqui com seus familiares sem ter o dinheiro para comer, sem ter o dinheiro para onde ficar, se hospedar e muitas vezes não consegue o atendimento. Seja de uma ressonância, seja da ultrassom, tá uma tragédia e infelizmente não foi concluído. Nós iremos concluir e cumprir com a nossa palavra, porque dinheiro tem, falta efetividade. E chegou a nossa vez de realmente cumprir esse trabalho no governo do Estado. Mais que isso, o governo não se limitou a prejudicar só a Pérola do Mamoré. O governo do Estado, mais uma vez de forma irresponsável, talvez porque desconheça, porque não bate na poeira, não encontra os problemas nas cidades, devolveu cerca de 30 milhões de reais para a construção do Hospital de Ariquemes, capital do Vale do Jamari, dizendo que ali não tinha necessidade. Aí eu pergunto para você, eleitor, nós precisamos de um hospital aí no Vale do Jamari? É lógico que nós precisamos. As sapatas estão construídas naquele terreno e se limitou a isso. Talvez o governo e o seu líder não saiba que muitas pessoas ficam quase 2 anos para conseguir uma ressonância magnética aqui na nossa capital. E quando chega através da ambulância, ele é regulado lá no João Paulo II. De lá pega uma outra ambulância para ir para o hospital de base. E daí, quem vai para o hospital vai porque tem pressa, não vai para fazer amigo. Isso tem que ser feito imediatamente. Descentralizar, regionalizar, entregar o atendimento especializado lá nos municípios distantes que nós temos. Para você ter uma ideia, Meire, a toda a população, 60 mil pessoas estão na fila de espera para um atendimento especializado. Endocrinologista, cardiologista, pediatra e tantas outras especialidades. Nós temos telemedicina, nós temos como colocar tecnologia para facilitar esse atendimento. Nós temos que humanizar, a exemplo do que acontece no Hospital do Câncer, que infelizmente tem sido agredido pelo governo pelo não pagamento e pelo não cumprimento da sua obrigação. O Hospital do Amor tem que ser bem tratado, porque trata bem o nosso povo. Quem cuida bem de gente terá o nosso apoio. Candidato, como o senhor pretende fortalecer o Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde, ele é inclusivo, ele é universal. Como eu costumo dizer, o dever de casa é cumprir o que está previsto na nossa Constituição Federal, que é o que? Regionalizar. É a gente conseguir ter parâmetros de acompanhamento do protocolo, da entrega rápida, do bom resultado, digitalizar, informatizar, automatizar todos os sistemas. Nós temos pessoas preparadas, nós temos uns profissionais de saúde referência no Brasil, porque eles trabalham em zona de guerra. Você vai para o João Paulo, o médico, o enfermeiro, o técnico que lá está preparado para qualquer ambiente no mundo. Agora, precisa ter meta e precisam exigir resultado e não ações midiáticas,
Olha o que acontece no Euro, o Hospital de Urgência e Emergência, que também foi uma promessa. Nós temos lá, sabe o que hoje? Nós temos uma pedra, mais uma rocha empacada e que nada aconteceu. Infelizmente, mentem e eles acreditam, mas o povo sente a angústia no dia a dia e a falta de atendimento. Vamos para mais uma pergunta do telespectador, coloca para a gente aí. É a Cris Lima de Porto Velho. Quais os mecanismos o senhor vai utilizar para combater o desmatamento desenfreado no estado e as queimadas que estão a cada ano fora de controle? Eu vou respeitar o produtor rural. O produtor rural respeitado é o Estado progressista, é o Estado rico, é a geração de emprego, é a comida na mesa do rondoniense. Regularização fundiária é o primeiro passo disso, porque já existe lei que o produtor rural tem que manter a vegetação em pé, vegetação nativa. E não tem policial, não tem vigilante fiscal melhor do que o próprio produtor. Isso daí a gente entra num ciclo de virtudes, onde todos saem ganhando. A nossa natureza, o nosso meio ambiente, através de um desenvolvimento sustentável, a maior produção nas nossas cadeias, como é o caso do leite, que hoje o produtor ele está sendo sacrificado, está lá na produção, na sua propriedade de um alqueire, está lá 1,5 alqueires, ele produz o seu leite e vende a míseros R$ 2,20, R$ 2,70, você vai na prateleira do supermercado, compra R$ 9 a R$ 10. Aí sim o poder público tem que agir. O poder público e o governo, Meire, ele não tem que ser o provedor de tudo, não. Agora tem que prover com qualidade o que é a administração pública e intervir quando existe algum desequilíbrio numa cadeia produtiva, como é no boi, como é no leite e tantas outras culturas que nós temos aqui. Diminuir a queimada é respeitar quem produz, e daí a gente entra num momento de muito progresso e de muito respeito em relação ao nosso povo. Candidato, ainda nesse contexto, como o senhor pretende trabalhar a questão do agronegócio, que representa aí 21% do PIB de Rondônia, e ao mesmo tempo, como pretende trabalhar o agronegócio e também o tema do desmatamento? Os temas agronegócio e meio ambiente são antagônicos ou podem caminhar juntos na sua gestão? Não são só aliados, como são co-irmãos. Foi o que acabei de mencionar. Agronegócio, como a agricultura familiar e o meio ambiente, eles se conjugam. Nós estamos falando do mesmo interesse de manter o meio ambiente preservado e a produção ativa e o nosso mercado aquecido. Todo mundo do estado sabe que Rondônia tem uma vocação natural para a agricultura e para a pecuária. Foi o que manteve o nosso estado de pé, pujante, olhando para o horizonte. Agora, o poder público não pode ser indiferente, não pode ser omisso. E, apesar disso, graças a Deus, a gente continua a crescer. Então, modelo colaborativo, sistema organizativo, pequenas propriedades onde todos possam ganhar dinheiro em várias culturas, como é, por exemplo, o urucum lá em São Miguel, como é, por exemplo, o inhame aqui em União Bandeirantes, projetos pioneiros do abacaxi, da melancia, do feijão. Gente, Meire, população, nós temos tudo que os outros estados gostariam de ter, gente. Nós temos água em abundância, nós temos terra rica, nós temos gente trabalhadora. O que está faltando? Rondônia tem que decolar, Rondônia tem pressa, a gente precisa acelerar. E chegou a minha vez de fazer essa diferença no Poder Executivo. Vamos ainda falar sobre educação inclusiva, deputado. Em audiência pública realizada este ano para falar dos desafios da educação inclusiva, algumas das principais reivindicações apresentadas por pais e representantes de alunos com deficiência foram a ausência de um ambiente acolhedor, a falta de profissionais para atuar aí como mediadores pedagógicos e também os cuidadores, a falta de estrutura, o que faz com que muitas crianças não estejam em sala de aula e muitas mães não tenham a possibilidade de trabalhar. Qual é a sua proposta para a educação inclusiva para Rondônia? É tratá-la como prioridade, como eu bem disse. Inclusive, essa apresentação foi o que acabei de mencionar. Mediador pedagógico e cuidador. Não temos no estado, iremos capacitá-los. O município de Porto Velho fez uma promessa que iria assim proceder. Não fez. Assim como o estado, trabalham muito de forma midiática, realizam panfletos. Mas quem está na ponta da corda, o elo mais fraco, sente diariamente essa dificuldade. Dificuldade de não poder, por exemplo, acessar o mercado de trabalho, porque não tem com quem deixar o seu filho.
o ambiente, muitas vezes, ele é prejudicial para essa criança. E daí, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar preparada. Não somente na educação, como na saúde. Veja bem, cuidar, por exemplo, de uma criança com autismo, lá em Costa Marques, em Seringueiras, que eu fui recentemente, e uma mãe falou, eu até gostaria de vender o meu carro para pagar uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga gabaritada para atender a minha criança. Mas, Léo, aqui não tem esse profissional. É a hora do poder público entrar, é a hora do governante agir, é a hora dele não se omitir. E aí sim, como política pública, chegar ao encontro dessa família desassistida, que está triste e cabisbaixa. Essa é a nossa proposta e, por isso, queremos criar a coordenadoria, no mínimo, uma coordenadoria de inclusão e em defesa da pessoa com deficiência. Vamos para mais um assunto, candidato. O senhor disse no seu plano de governo sobre a duplicação da BR-364, por ser uma rodovia federal. Como o senhor acredita que pode viabilizar essa duplicação? O sentimento é que nós precisamos de um grande líder. E eu creio que esse dia vai chegar, para que esse grande líder convoque a todas as autoridades e leve essa demanda para o governo federal. E aí eu dou como exemplo, Meire, eu só posso falar da cena do amanhã com o passado de trabalho. Nós que observamos que o edital, que o modelo da concessão da 364 não atenderia a nossa gente. E nós fomos ao Ministério da Infraestrutura, que eu reconheço que há 30 anos nenhum governo federal estava interessado em debater esse assunto, e nós mostramos que é inviável o modelo apresentado. Esse modelo, ele prevê, infelizmente, só 113 quilômetros de duplicação, lá de Jaru até Presidente Médici. 15% é muito pouco. As pessoas não se acidentam, infelizmente não morrem nos outros trechos? As vidas não são ceifadas de Jaru até Porto Velho? Ou então de Médici até Vilhena, no entroncamento da 473, por exemplo? É isso que nós temos que discutir, não nos atende. 8 praças de pedágio, quase R$100, R$1.400 para um caminhão ir e voltar com a safra. Isso daí vai quebrar o nosso estado de Rondônia. Nós precisamos alterar esse modelo antes que seja tarde, que nem aconteceu quando nós denunciamos o assalto legalizado da Energisa, que faz a população ter que escolher entre comprar uma carne, uma proteína, que seja um ovo, o remédio da avó, muitas vezes material escolar da criança, ou ter um ventilador ligado diante do alto preço e o péssimo serviço prestado. Foi assim também com as usinas do Madeira. Ia trazer progresso, ia trazer redenção, ia trazer emprego. Nós temos, sabe o que hoje, gente? Desemprego, bolsão de pobreza, terra encharcada, gente abandonada. E é isso que a gente tem que fazer. Conter o mal pela raiz, para que consigamos um grande modelo de duplicação na nossa BR-364. E eu quero liderar esse movimento. Quero discutir também a BR-420, que sai lá de Nova Mamoré, passando pela 28, por Nova Dimensão, Jacinópolis, chegando em Buritis, próximo a Alto Paraíso. Ali pode ser uma grande artéria, mais uma via de transporte do rondoniense para o restante do Brasil. Caminhos existem, dinheiro está no cofre, precisa de ação. Chegou o nosso momento para fazer isso. Vamos para mais um assunto. Olha, candidato, os casos de feminicídio em Rondônia cresceram mais de 233% nos primeiros 4 meses, apenas 4 meses de 2022. O que de fato o senhor acha que é preciso fazer como política de prevenção aos crimes contra as mulheres? Primeiro eu registro algo que é importante, que graças a Deus tenha acontecido, que são as mulheres pelas próprias mulheres se empoderando, tendo local de vez e voz mais ativas, e que nós devemos fomentar isso como política pública, porque os criminosos perversos continuam aí. Falando em perversidade, fui o relator de matérias importantes na Câmara dos Deputados, como a questão do estupro ser imprescritível. Tive a alegria de ser o relator dessa matéria. Imprescritível já está no plenário. A pessoa que abusa um crime tão sórdido, ele deve ser punido enquanto tiver vida. E assim nós estamos avançando na Câmara dos Deputados. Aqui, na condição de deputado estadual, investimos muito na Patrulha Maria da Penha, em contato constante com o comando da Polícia Militar. Agora nós precisamos de núcleos integrados com psicólogos,
com equipe de terapia, com equipe multidisciplinar que consiga entender e acolher, equipe da polícia, segurança pública, trabalho de prevenção nas ruas, ostensivos e o acolhimento da Secretaria de Assistência Social. Daí eu não tenho dúvidas que a gente vai deixar de ser um dos estados que mais agridem, que mais violentam as mulheres para colocá-las em posição de destaque em tudo que é processo decisório. Não dá para ser indiferente, dizer que gosta, que quer promover política pública e a gente não consegue ver isso. Dou um exemplo meio rápido. Minha primeira ação como deputado federal foi ir ao encontro da secretária de Assistência Social para que ela nos conseguisse entregar uma equipe multidisciplinar para a Central de Polícia que já tinha conseguido recurso através da Justiça Criminal, da Vara de Execuções Penais, para acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. A secretaria, infelizmente, recusou e disse que não tinha condições. Eu pergunto para você, se o poder público não tem condição de acolher uma mulher vítima de violência, quem é que tem? Falta sensibilidade, falta coração de quem está lá para resolver os problemas. Por isso que eu digo, chegou a nossa vez. Vamos falar agora sobre cultura, candidato. Em seu plano de governo, o senhor aponta que pretende priorizar o fomento das manifestações culturais e as atividades como um todo. Como que será feito isso? Previsibilidade. Como vereador, apresentamos a inclusão no calendário oficial de vários eventos. Flor do Maracujá é uma referência. Calçadão Cultural Manelão, de nossa autoria, na frente do Mercado Cultural, do antigo Palácio do Governo. Quem não valoriza, quem não enxerga o valor da cultura, parece não ter passado, não vislumbra o dia de amanhã. E isso gera divisas, dinheiro, aquece a economia. Imagina você ter a Flor do Maracujá, maior evento de arraiais, festas juninas da região norte, sem previsão de data para acontecer, sem investimento permanente nas escolas que estão à disposição. Como é que você vai falar de cultura sem existir em Porto Velho a Expovel, uma das maiores feiras que nós tínhamos agropecuárias do estado de Rondônia? Vai voltar a ter Expovel, vai voltar a ter iluminação no nosso estádio Aloysio Ferreira. Copa do Brasil esse ano jogaram à tarde. Jogaram à tarde porque não tinha iluminação para a noite, numa capital de estado. E o governador do estado de Rondônia estava lá acenando, parecendo que estava tudo bem. Isso é um descalabro, isso é uma irresponsabilidade. Expovel, eventos eclesiásticos, missas que sejam públicas, Flor do Maracujá, Flor do Cacto, Arraia Leste, evento da festa junina do Orgulho do Madeira e tantas outras atividades culturais nos definem e faz a gente ter a certeza que precisamos evoluir enquanto Estado e enquanto gente feliz. Qual o seu primeiro ato, se eleito governador de Rondônia, candidato? Meu primeiro ato é trabalhar, é fazer diferente do atual governo, é ter a caneta na minha mão e realmente cobrar resultados. Vamos trabalhar inicialmente na saúde, para diminuir drasticamente essa fila de espera. Nós queremos diminuir essa fila de espera em 80% já no primeiro ano. Nós queremos entregar o Hospital de Guajará-Mirim já no primeiro ano. Nós queremos descentralizar, em parceria com os municípios, a nossa saúde, para entregar atendimento especializado e cirurgias eletivas, como hérnia, mioma, apêndice, já no primeiro ano. Rondônia tem muita pressa. Nós somos ricos, mas a população está desassistida. É hora de agir e não fazer mais do mesmo. Quando você faz do mesmo, o resultado sempre será o mesmo. E é por isso que eu falo com toda a energia que nós estaremos em 2023 no governo. A gente vai fazer muito diferente. A gente vai atender pessoas. Gente, qualquer governante, além de ter preparo técnico, tem que gostar de gente, tem que amar a sua terra, tem que gostar de servir e não de ser servido. Assim nós faremos a história ser bem diferente a partir de 23. Obrigada, candidato. A gente está no fim da nossa sabatina. Vou deixar 1 minuto para suas considerações finais, para o senhor falar com o eleitor e finalizar a nossa sabatina. Bem, primeiro eu agradeço a Deus que nos dá energia, peço também aos anciãos que continuem em oração diante do desafio tão grande que nós temos, de tanta pressão, de tantas ameaças veladas, de tantas fake news.
Agradeço a minha família, a minha esposa, a minha filhinha Maitê, a quem nos acompanha e nos conhece. Nós somos de verdade, ninguém é infalível, ninguém resolve da noite para o dia. Mas eu vou entregar o melhor momento da minha vida para trabalhar por vocês que estão aí nos acompanhando e que sabem que escolhemos o lado certo da história. Defender desde o início da nossa trajetória a população, o povo, e não, muitas vezes, se aliançando com o poder, que isso não traz resultado para quem precisa. Nós precisamos de um novo momento. O progresso nos espera e eu vou liderar esse movimento com o apoio de todos vocês. Rondônia, conheçam aí a gente pelas redes sociais, todo o interior, um abraço caloroso e apertado. Eu vou levar as propostas e vocês estarão confiantes que a partir do ano que vem, Rondônia terá governador de verdade. Vamos embora, é 19, Rondônia tem pressa. Obrigado. Obrigada, candidato, por ter aceito o nosso convite para participar aqui da Sabatina, da SIC TV. A gente espera estar junto com você, eleitor, oportunizando que você conheça todas as propostas dos candidatos. Amanhã a Sabatina será com o candidato Daniel Pereira, do Solidariedade. Você pode ainda enviar a sua pergunta, tá bom? Através do 99911-1111. O que você gostaria de saber do candidato Daniel Pereira? Sua pergunta pode ser selecionada para a entrevista de amanhã. E você pode rever a entrevista com o candidato Léo Moraes do Podemos no nosso Facebook e também no YouTube, no canal da SIC TV. YouTube, @canal SIC TV. Aproveite para compartilhar com amigos e com a sua família. Se manter informado é necessário para a escolha do seu voto. Eleições 2022, o voto é na SIC TV Record.